Começaram os referendos para decidir se regiões ucranianas ocupadas por tropas russas serão anexadas. Essa escalada traz enorme preocupação internacional. Reportagem de Heloísa Vilela. O referendo começou nesta sexta-feira e termina na terça em 4 regiões da Ucrânia sob o controle do exército russo: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Líderes separatistas nessas áreas dizem que estão realizando um sonho antigo de fazer parte da Rússia e contar com a proteção do vizinho. Já o governo ucraniano diz que muitos moradores estão sendo coagidos a participar da consulta organizada para saber se a população quer ser anexada ao Estado russo e afirma que não reconhece a legitimidade do processo. A OTAN também não. Em entrevista exclusiva à CNN, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, disse que o objetivo do Kremlin é anexar as regiões e, caso elas sejam atingidas pelo exército ucraniano, argumentar que territórios russos foram atacados por armas da OTAN. O governo de Kiev afirma que reconquistou uma área na região de Donetsk. A guerra se concentra agora no entorno dessas regiões separatistas. Outra vitória do governo ucraniano aconteceu aqui em Nova York. E foi uma vitória diplomática. A China tem sido acusada de apoiar Moscou nessa guerra, apesar de nunca ter declarado apoio à invasão da Ucrânia. Mas ela é contra as sanções econômicas, porque diz que os países mais pobres acabam pagando pela medida com o aumento dos preços da comida e dos combustíveis. Porém, o ministro das Relações Exteriores da China se encontrou com o colega ucraniano aqui na sede da ONU nesta sexta-feira. Dmytro Kuleba divulgou a foto do encontro com Wang Yi nas mídias sociais e disse que o chinês reafirmou o respeito à soberania e à integridade do território da Ucrânia. Um painel das Nações Unidas também apresentou relatório à Comissão de Direitos Humanos e disse que depois de visitar 27 cidades da Ucrânia e entrevistar 150 pessoas, concluiu que existem evidências de que crimes de guerra foram cometidos no país. A comissão não indicou os responsáveis pelos crimes, mas relatou estupros, tortura e assassinatos envolvendo vítimas dos 4 aos 82 anos de idade. Lorival Santana, boa noite. Obrigado pela sua participação aqui. Lorival, boa noite. Putin parece que cortou para ele mesmo qualquer possibilidade de retirada. A anexação desses territórios, que esses referendos sem vergonha que ele está promovendo lá, o objetivo é esse. Tira dele qualquer possibilidade de recuo. Ele cria fatos consumados no terreno, né, e que dizem respeito ao que eles chamam de a integridade territorial russa, para que... O percurso da Rússia está todo mapeado, a gente já falou disso ontem, quer dizer... E já vimos isso em 2014. Exato, quer dizer, integridade territorial, não vai conseguir mudar a situação com armas convencionais, com forças convencionais. A Rússia está uma bagunça hoje. É esse ponto que eu gostaria que a gente abordasse um pouquinho mais. Será que ele calculou com um tipo de resistência interna? Não. Ele sabe que as pessoas têm muito medo de enfrentar a repressão, né? Mas isso tem um limite. Agora a guerra chegou à Rússia, aos russos, né? Antes era algo que causava, no máximo, uma compaixão, né? E uma vergonha. Agora não, agora envolve a juventude russa, né? Os homens russos, né? Uma faixa grande de idade dos homens russos cuja prioridade agora é resistir a essa convocação, a esse alistamento. E essa é uma situação socialmente muito explosiva, porque as pessoas estão considerando que ir para essa guerra é a morte e não querem ir de jeito nenhum. Então, está havendo confrontos, está havendo insurreição dentro da Rússia, uma situação de alistamento. Você sabe como que isso historicamente se desdobra, quer dizer, é um povo que está se voltando contra as Forças Armadas. Historicamente, eu só consigo lembrar de fevereiro de 1917. Na verdade, a dissolução do exército russo que leva à queda do czar e depois as duas revoluções, a do Kerensky e mais tarde a do Lenin. Mas deixa eu voltar para agora, para o atual. Há uma outra tensão também.
entre os elementos, os entes da Federação Russa, muitos se queixando de que estão sendo desproporcionalmente chamados para a guerra, particularmente aqueles que não são da parte europeia da Rússia. Exato, e ele perde com isso um aliado importante, que é o comandante das forças chechenas, que é um fantoche do Putin, foi colocado lá, está protestando veementemente, sobretudo com essa liberação do batalhão de Azov, que ontem houve uma troca de reféns para o Putin poder soltar um amigo dele, o Viktor Medvedchuk, que seria quem ia substituir o Zelensky se a decapitação do governo tivesse dado certo. É um amigo dele, ele é padrinho da filha dele, enfim, são muito próximos. Trocou 255 soldados ucranianos, incluindo uma parte, os líderes do batalhão de Azov, para soltar 55 russos, inclusive o Medvedchuk. Que eram aqueles que os russos chamavam de neonazistas. E aí todo mundo está dizendo o seguinte, mas a operação especial não era para acabar com o nazismo na Ucrânia, agora você solta os nazistas. Então essa gratuidade da guerra está sendo jogada na cara dos russos nesse momento.